enquanto o governo americano abre arquivos sobre OVNIs. As you remember, I recently directed the Secretary of War to begin releasing government files relating to UFOs and unexplained areas well underway, and we found many very interesting documents, I must say. And the first releases will begin very, very soon. O vice-presidente dos Estados Unidos vai em um podcast falar abertamente sobre demônios no céu. Okay, all right. Well, we're waiting for it. We saw aliens.gov. We saw aliens.gov. I don't think they're aliens. I think they're demons anyway, but that's a longer discussion. Enquanto o mundo inteiro começa a olhar para cima, tem gente desaparecendo. Cientistas, engenheiros, pessoas que trabalhavam exatamente na interseção entre tecnologias classificadas e o que o governo chama de fenômenos inexplicáveis. Eles estão sumindo agora, no mesmo momento em que a narrativa está sendo construída publicamente. Será que isso é coincidência? Em Mateus 24, Jesus fez um alerta que eu nunca tinha entendido completamente, pelo menos até agora. Ele disse que nos últimos dias surgiriam sinais e prodígios tão reais, tão convincentes, que se possível enganariam até os escolhidos. E eu sempre me perguntei como seria possível um engano assim. O que precisaria acontecer para que pessoas que conhecem a palavra fossem enganadas. E aí eu comecei a observar o que está sendo construído agora. O engano perfeito, ele não chega de frente. Ele chega em camadas. Uma camada para quem acredita na ciência, uma camada para quem acredita em Deus. E as duas chegam na mesma conclusão, sem que ninguém perceba que se trata de uma única narrativa. Mas antes de chegar nisso, eu preciso te contar o que está acontecendo com essas pessoas que sabiam demais. Desde meados de 2024, pelo menos 10 cientistas e pesquisadores americanos com acesso a material classificado simplesmente desapareceram ou foram encontrados mortos. E eu não estou aqui falando de pessoas comuns, eu estou falando de pessoas que trabalhavam com tecnologia nuclear, que trabalhavam com tecnologia aeroespacial em projetos que o próprio governo nunca explicou direito. O primeiro nome é Carl Gilmar, astrofísico da Caltech, que trabalhava num projeto de telescópio espacial da NASA. Em fevereiro de 2026, foi assassinado na varanda da própria casa. O suspeito foi preso, mas o motivo, até hoje, ninguém sabe. O segundo nome é Mônica Reza. Ela era diretora de um grupo de pesquisas de materiais da NASA. A pesquisa dela era financiada pelo Laboratório de Pesquisa da Força Aérea Americana, o mesmo laboratório que, por décadas, foi associado à tecnologia de origem desconhecida. Em julho de 2025, ela foi fazer uma trilha com amigos na Califórnia. Enquanto ela estava com os amigos, eles disseram que eles se viraram e ela tinha desaparecido. Sem rastro, sem nenhuma explicação até hoje. Mas o que vem agora foi o que mudou tudo no meu entendimento dessa história. O general William McCallum era o antigo chefe desse mesmo laboratório de pesquisa da Força Aérea. Uma fonte disse ao New York Post que ele era o guardião de tudo relacionado a OVNIs na Força Aérea Americana. Há poucos meses atrás, em fevereiro de 2026, 6 dias depois de Trump anunciar a abertura dos arquivos secretos sobre OVNIs, esse homem saiu de casa, levou um par de botas de trilhas e um revólver, não levou o seu celular, não levou o óculos e nunca mais voltou. 6 dias depois do anúncio. E tem mais. Em Los Alamos, o laboratório onde foi desenvolvida a bomba atômica, 2 funcionários desapareceram em circunstâncias quase idênticas. Melissa Cassidia e Anthony Havas. Os 2 saíram de casa sem o seu celular, sem a sua carteira, sem as suas chaves, como se tivessem saído para pegar algo na esquina, e nunca mais voltaram. Mas o nome que mais me impactou foi Amy Scratch. Amy era pesquisadora de propulsão avançada, o que alguns chamam de antigravidade. Ela fundou uma empresa chamada Instituto da Ciência Exótica, e em uma das suas últimas entrevistas ela disse algo que pareceu mais um testemunho. I started the Institute for one reason. The Institute. I started it as a public-facing persona to disclose anti-gravity technology through, because I told Mark this. If you stick your neck out in public, at least someone notices if your head gets chopped off. Ela disse: se você coloca o pescoço para fora em público, pelo menos alguém percebe se sua cabeça cair. Se você fica em silêncio, eles te enterram, botam fogo na sua casa enquanto você dorme e não sai nem no noticiário.
alguns problemas de reconhecimento de padrões que estão acontecendo aqui com os cientistas desaparecidos e é algo que capturou a atenção do país. E você fez as acusações de que alguns desses cientistas estão sendo eliminados por armas de tecnologia espacial, potencialmente armas de energia direcionada, sim, e que eles são vítimas de um complô muito maior para silenciar o povo americano. A palavra é toda sua. Poderia, por favor, nos dar mais detalhes sobre suas ideias a respeito de Amy Eskridge e de outros? Sim, então não tenho certeza sobre os outros, mas sei que a Amy Eskridge estava claramente perturbada. Ela estava a comunicar a amigos e familiares que estava a ser assediada. Ela contratou os serviços de um ex-oficial da inteligência britânica que estava investigando o assédio ou as coisas estranhas que lhe estavam a acontecer. Eles conseguiram determinar que ela era vítima do que outros chamam de síndrome de Havana, que agora sabemos ser o resultado de uma arma de energia dirigida que utiliza energia de micro-ondas. Isso está bem documentado. Eu acho que o 60 Minutes foi um dos primeiros a documentar o que estava acontecendo com várias pessoas na nossa comunidade de inteligência. Então, eu conheço pessoalmente vários outros que ainda estão lidando com os infelizes efeitos duradouros da síndrome de Havana. Então, esta não é uma ideia controversa, especulativa ou descabida. Está certamente documentado, muito bem documentado. Mas eu não tenho certeza se os outros cientistas sofreram da síndrome de Havana, mas Amy, sabe, eu acho que eles tinham evidências significativas de que ela foi vítima disso. Em 2022, Amy foi encontrada morta. A causa oficial declarou que Amy acabou com a própria vida. Agora eu preciso que você observe esse padrão. Essas pessoas não se conheciam, trabalhavam em estados diferentes, em projetos completamente diferentes, mas tinham uma coisa em comum. Elas tinham um acesso classificado exatamente na interseção onde os OVNIs estão sendo discutidos agora publicamente, e sumiram ou morreram no exato momento em que essa narrativa começou a ser construída. Por que precisariam silenciar alguém que sabe a verdade, se a verdade fosse apenas sobre alienígenas? A menos que essa história não seja sobre alienígenas. Mas agora eu preciso te mostrar algo que quase ninguém está conectando a tudo isso. Porque toda essa narrativa não está sendo construída apenas para o mundo secular. Tem camadas específicas para quem acredita em Deus, e na verdade não uma, mas duas. E elas são opostas entre si. A primeira você já conhece. O J.D. Vance, católico declarado, vice-presidente dos Estados Unidos, foi a público dizer que o que está no céu são demônios. Okay, all right. Well, we're waiting for it. We saw aliens.gov. Aliens.gov. I don't think they're aliens. I think they're demons anyway, but that's a longer discussion. Essa é a narrativa para o cristão que rejeita qualquer origem extraterrestre. São demônios. É espiritual. A Bíblia já havia avisado. Mas existe também uma segunda narrativa. Porque enquanto J.D. Vance diz que são demônios, a própria Igreja Católica está se preparando para outra coisa. O Vaticano tem um observatório astronômico próprio. E esse observatório tem um projeto ativo sobre vida extraterrestre. O diretor desse observatório, o padre Guy Consomagno, disse publicamente que ele batizaria um extraterrestre se o extraterrestre assim pedisse. Em 2014, o Papa Francisco disse que batizaria marcianos. Declaração curiosa do Papa Francisco. Disse que se aparecesse uma expedição de marcianos e pedisse o batismo, a igreja não poderia negar. Em 2019, o Vaticano organizou uma conferência inteira sobre astrobiologia. Ou seja, enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos, católico, declara que são demônios, a cúpula da Igreja Católica está aberta e preparada para a possibilidade de que sejam seres reais e que podem ser batizados. E isso pode até parecer uma contradição dentro do catolicismo, mas na verdade é uma cobertura total. Se aparecer algo no céu e for apresentado como uma entidade espiritual maligna, o cristão que não acredita em alien já foi preparado. Se aparecer e for apresentado como um ser de outra origem, o cristão que acredita em aliens já foi preparado. E se aparecer e for apresentado como um avanço científico, o secular já foi preparado também. 3 públicos completamente diferentes. 3 narrativas completamente diferentes. Cada um do seu jeito. Mas agora eu preciso te mostrar algo, porque durante 70 anos,
esse assunto era praticamente proibido. Um piloto da Força Aérea que avistasse algo inexplicável no céu assinava um termo de sigilo. Um pesquisador que investigasse isso perdia automaticamente o seu financiamento. Um jornalista que publicasse isso automaticamente era tratado como um louco. Qualquer pessoa que levantasse isso era automaticamente desacreditada. 70 anos de silêncio absoluto. Essa campanha de terror e mentiras de 79 anos tem que acabar. E então, do nada, tudo muda ao mesmo tempo. O presidente dos Estados Unidos emite uma ordem para que abram os arquivos secretos sobre OVNIs. O vice-presidente dos Estados Unidos vai em um podcast e diz claramente que o que estão no céu são demônios. O Vaticano já está se preparando para batizar seres não humanos. Militares testificando sob juramento diante do Congresso sobre objetos que desafiam a lei da física. Objetos inexplicáveis aparecem sobre bases nucleares americanas, mas não acaba por aí, porque podem haver muito mais camadas dentro do mesmo discurso. E agora prestem atenção nesse detalhe. Steven Spielberg, o maior diretor de Hollywood, um dos maiores símbolos da cultura pop mundial, o homem que fez o filme ET, Contatos Imediatos, Guerra dos Mundos. Esse homem vai ao maior festival de cinema do mundo, agora em março de 2026, e diz publicamente: I have a very strong sneaking suspicion that we are not alone here on Earth right now. And I made a movie on that. E eu vou ler exatamente o que ele disse. Eu tenho uma forte suspeita de que não estamos sozinhos aqui na Terra agora. E ele vai além. Ele disse que se fosse anunciado que existe uma interação com alienígenas acontecendo há décadas, isso causaria uma disrupção no nosso sistema de crenças. Theologically, if it were to be announced that there's evidence, not only evidence, there's interaction that has been going on for decades, that we are not just now finding out about. It's going to cause a disruption in a lot of belief systems. Steven Spielberg apareceu nesse festival para divulgar o seu mais novo filme. A trama aborda a revelação pública da existência de vida extraterrestre em um cenário onde o planeta está em colapso e os governos escondiam esse segredo há décadas. O nome do filme? O Dia da Revelação. Com lançamento marcado para junho de 2026, parece desenvolver mais uma camada de uma narrativa que vem sendo construída através de várias pontas. Essa campanha de terror e mentiras de 79 anos tem que acabar. Eu vou revelar para o mundo todo. Essa verdade vai subverter toda a ordem estabelecida no mundo inteiro. Agora preste atenção em tudo isso. Não é só o governo, não é só a igreja, não é só o exército. Agora temos também a cultura. É Hollywood através de um homem que moldou o imaginário de gerações inteiras sobre o que existe além da Terra. E Steven Spielberg, através do seu roteiro, é como se estivesse nos dando uma mensagem. E a mensagem é: preparem-se. Eu vou revelar para o mundo todo. Essa verdade vai subverter toda a ordem estabelecida no mundo inteiro. Todos ao mesmo tempo falando sobre as mesmas coisas. Isso não é coincidência. Porque quando algo que foi proibido por décadas, de repente vira uma pauta forçada em todas as frentes ao mesmo tempo, alguém quer que você acredite nisso. A questão é: por que agora? Por que todos ao mesmo tempo? E o que vem depois? E aqui a Bíblia faz mais sentido do que nunca. O Senhor Jesus nos disse que nos últimos dias haveriam sinais e prodígios tão reais, tão convincentes, que, se possível, enganaria até os eleitos. O Senhor não disse que seriam óbvios. Ele não disse que seriam sinais fáceis de se identificar. Ele disse que seriam convincentes. E o que estamos vendo agora definitivamente não é um movimento isolado. É uma construção em camadas, com uma narrativa para o secular, com uma narrativa para o cristão que acredita em extraterrestres, ou uma narrativa para o cristão que não acredita em extraterrestres. Algo vem. E não importa no que você acredita, você já está sendo preparado para aceitar. Infelizmente, não sabemos o que aconteceu com esses cientistas, não sabemos o que vai aparecer nos céus, mas de uma coisa nós sabemos. A Bíblia nos chamou a ter o discernimento. Estamos vendo que o palco está sendo montado e que esse engano não chegará de frente, mas sim em camadas. Quando tudo estiver preparado, quando tudo for convincente, quando o mundo inteiro já estiver olhando para o céu. E cada peça que se encaixa nesse cenário não é para gerar medo, é um sinal. E os sinais sempre apontam para a mesma direção. O Senhor Jesus nos disse em Lucas 21, quando essas coisas começarem a acontecer,
acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor nos disse, levanta a cabeça, porque existe uma diferença enorme do mundo que vai olhar para o céu com medo e quem vai olhar para o céu sabendo o que tudo isso significa. O governo está construindo uma narrativa, Hollywood está mais uma vez preparando o imaginário, o Vaticano está se posicionando e, infelizmente, os que sabiam demais diante de toda essa história estão desaparecendo. Mas por trás de tudo isso existe uma verdade que nenhuma narrativa consegue apagar. Deus está no trono. E tudo que está sendo construído agora, cada peça que se encaixa, cada sinal que se acelera, é um relógio marcando a hora. E a maior proteção que você pode ter nesse tempo não é a informação em si, é o discernimento que vem de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para que a gente possa reconhecer a voz do nosso bom pastor, porque ele está voltando. E se esse vídeo te abriu os olhos de alguma forma, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus está no trono e no controle de tudo, e que nada disso é sobre o fim, mas sobre uma promessa. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.